E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção que utilizamos na área da radiologia. Uma coisa muito importante, muitas pessoas confundem se os dosímetros são ou não equipamentos de proteção individual. Confiram até o final do vídeo. Não podemos deixar de começar sem fazer uma pergunta inicial. O que é um EPI? EPI significa Equipamento de Proteção Individual. Isso, lógico, tem que estar atrelado à proteção da pessoa. Se um equipamento não protege a pessoa, logo ele não vem a ser um EPI, é questão de lógica. É importante lembrar que toda vez que falamos em EPI, temos que lembrar da NR6, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Essa norma vai nos dizer o seguinte: considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis que possam ameaçar a saúde e a segurança durante a jornada de trabalho. E é importante lembrar também que na radiologia teremos alguns EPIs que são exclusivos para quem atua com radiação ionizante. Temos, por exemplo, os aventais de chumbo, que irão proteger toda a caixa torácica e os órgãos que são abrigados ali. Teremos também os protetores de tireoide, que irão proteger a glândula tireoide. Teremos também os protetores de gônadas, que irão proteger o sistema reprodutor tanto masculino quanto feminino, então usamos nos dois casos. Teremos também os óculos plumbíferos, que irão proteger a região dos olhos, principalmente o cristalino. Teremos as luvas, que é um equipamento pouco utilizado porque dificulta que você possa pegar alguns objetos durante o seu uso. Uma coisa bem curiosa que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca pararam para pensar é do porquê os materiais que nos protegem contra a radiação receberem o nome de materiais plumbíferos. Para quem não sabe, a radiação X ela é barrada pelo chumbo. O chumbo, quando você pega ele lá na tabela periódica, ele é representado pela sigla Pb, de onde vem a sua origem, que é do latim, que significa plumbo. Por isso o nome dos materiais são materiais plumbíferos. O alto número atômico do chumbo faz com que ele barre a radiação ionizante. É muito importante citar que além dos protetores plumbíferos, temos outros diversos EPIs que utilizamos no nosso dia a dia frequentemente na radiologia. Vou mostrar alguns equipamentos para vocês. Temos, por exemplo, os sapatos que evitam que soframos perfurações de agulhas, por exemplo, quando cai no chão. Temos as luvas de procedimento simples que evitam que tenhamos contato com substâncias orgânicas do paciente, como por exemplo secreções. Temos os aventais de isolamento, temos os óculos de proteção, temos as máscaras simples, como conhecida também as máscaras cirúrgicas, e temos uma máscara que é mais específica, que agora nos tempos de pandemia estamos utilizando bastante, que é a máscara N95. Temos também as toucas cirúrgicas. Temos também as roupas privativas, que auxiliam e muito, pois evitam que você contamine a sua roupa pessoal que você vem para o trabalho. E esses são alguns EPIs que eu lembrei. Se você lembrar de mais algum, deixe aqui nos comentários. Eu vou comentar agora com vocês o seguinte. Afinal, o dosímetro, ele é ou não é um EPI? Qual base teremos para falar sobre essa questão? E vale lembrar o seguinte, o dosímetro, ele não nos protege da radiação. Eles apenas quantificam a dose que recebemos durante a nossa jornada. Eles são trocados mensalmente e como que você pode ter uma base para saber que o dosímetro não é o EPI? Se baseie na própria NR6. Vale ainda lembrar que a NR6 ela diz o seguinte, que essa norma ela visa estabelecer que equipamento de proteção individual será todo dispositivo ou produto de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, que será destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. O EPI ele é responsável por proteger a saúde e a integridade do trabalhador. O dosímetro não protege a nossa saúde, muito menos a nossa integridade. Eles apenas quantificam a dose que estamos recebendo durante a nossa jornada mensal. E quando falamos em dose, não podemos esquecer da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A CENEM tem algumas normativas que tratam justamente sobre a proteção radiológica. Vamos ver agora a norma 3.01.
Essa norma tem o objetivo de estabelecer requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. A CNEM tem uma parte específica que trata da limitação de dose individual. Ela diz o seguinte: a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas excedam o limite de dose especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais autorizadas pela CNEM. Esses limites de dose não se aplicam às exposições médicas. No caso, a exposição médica é as exposições no qual os pacientes são submetidos. A tabela a seguir vai nos dar um apoio muito grande para entendermos um pouquinho mais sobre a dose. No caso, essa tabela trata das doses anuais, os limites que estão estabelecidos pela CNEM 3.01, onde teremos as grandezas, que no caso são as dose efetiva e dose equivalente, e teremos o órgão exposto, que no caso, por exemplo, vamos começar pelo primeiro, corpo inteiro, onde teremos para o IOE 20 mSv e para o indivíduo público 1 mSv. Teremos agora no quadro de dose equivalente, para o cristalino, o IOE poderá receber 20 mSv e o indivíduo público 15 mSv. Dose equivalente da pele, o indivíduo ocupacionalmente exposto, que é o IOE, 500 mSv e o indivíduo público 50 mSv. Agora sobre extremidades, mãos e pés, o IOE poderá receber uma dose de até 500 mSv, enquanto o indivíduo público não tem dose estimada. É muito importante agora vocês prestarem bem atenção nessa próxima parte do nosso texto. Na própria 301 da CNEM, tem a seguir o gráfico o seguinte: para fins de controle administrativo efetuado pela CNEM, o termo dose anual deve ser considerado como dose no ano calendário, isto é, período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano. Média aritmética de 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano. Em circunstâncias especiais, a CNEM poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média, em um período de 5 anos consecutivos, não exceda a 1 mSv por ano. Valor médio em 1 cm² da área na região mais irradiada. Na tabela de siglas presente na norma 3.01 da CNEM, podemos encontrar a seguinte explicação para a palavra monitoração: medição de grandezas e parâmetros para fins de controle ou de avaliação de exposição à radiação, incluindo a interpretação do resultado, que eu acho que se enquadra muito bem sobre a nossa dúvida se dosímetro é ou não EPI. Aqui deixa muito claro que o dosímetro não passa de uma monitoração. Em um parágrafo único da RDC 330, que foi a resolução que revogou a portaria 453, diz o seguinte: as definições adotadas de área controlada, área livre, área supervisionada, carga de trabalho, dose, dose efetiva, dose equivalente, equivalente de dose ambiente, exposição, exposição acidental, exposição médica, exposição normal, exposição ocupacional, fator de ocupação, fator de uso, indivíduo público, indivíduo ocupacionalmente exposto, que é o IOE, justificação, limitação de dose, monitoração diária, nível de investigação, nível de referência de diagnóstico, nível de registro, otimização, prática, proteção radiológica, radiação ionizante e símbolo internacional da radiação ionizante são estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e a CNEM, como vimos antes. Essas foram algumas informações que eu trouxe para vocês, baseada, é lógico, em fontes muito confiáveis. E se mesmo assim a dúvida persistir na sua cabeça, pare e pense o seguinte: se o dosímetro me protege da radiação, por que eu fico sabendo só um mês depois, 2 meses que eu já recebi uma dose? É um tanto quanto confuso isso, não é? E esse foi o objetivo do vídeo de hoje. As fontes são extremamente confiáveis e eu peço que vocês não se prendam somente ao que eu falei e vão atrás e pesquisem um pouquinho mais sobre o assunto.
Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e agradeço por ter acompanhado até aqui. Valeu!